aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula dentro da área da citologia, que nós já tivemos aí 2 aulas de citologia. A primeira eu comecei a falar sobre as principais características e classificação das células. E na aula anterior a essa, nós falamos sobre os envoltórios celulares, as estruturas que estão extramembrana plasmática, como o glicocárix e a parede celular. E nós começamos a falar também sobre as características químicas, as propriedades químicas da membrana plasmática, que é esse envoltório celular que existe em todas as células, seja ela procarionte, eucarionte, animal, vegetal. Então na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a membrana plasmática, e uma das coisas que eu falei na última aula que é muito importante, que além da membrana plasmática ter essa função, de delimitar o que está dentro e o que está fora da célula, a membrana plasmática ela também regula o que entra e sai. Beleza? Então ela tem a função de detectar sinais do meio externo, de proteger a célula contra a ação de diversos agentes, e essa membrana plasmática ela possui a chamada de permeabilidade seletiva, que ela seleciona o que entra e sai da célula. Só lembrando que a membrana plasmática, você deve lembrar da última aula, ela é feita por uma dupla camada de fosfolipídios, onde as proteínas estão mergulhadas nesses fosfolipídios, que é o modelo que eu apresentei para você na última aula, chamado de modelo do mosaico fluido, certo? E o que dá essa fluidez da membrana plasmática são moléculas de colesterol que ficam na membrana plasmática. Então ela é feita basicamente de uma dupla camada de fosfolipídio, colesterol e proteínas. E essas proteínas têm uma função muito importante, que é de fazer o transporte de algumas substâncias. Bem, basicamente, para você aprender como que acontecem os transportes e quais são as formas de transporte que existem para dentro e para fora da membrana plasmática, você tem que entender que esses transportes acontecem através de variações do gradiente de concentração. Como assim? Então, primeiro, você tem que entender que o que é uma solução dentro da química? Você lembra disso? Uma solução é a junção de 2 estruturas, que é o solvente, que é uma substância que vai dissolver as coisas, e o soluto, que é o que está dissolvido. Então perceba aqui, na sua imagem, o que é um soluto mais solvente, nós chamamos isso de solução, certo? E esse soluto, o que ele pode ser? Ele pode ser açúcares, aminoácidos, ele pode ser minerais que estão ali dissolvidos nesse solvente, onde o principal solvente que existe é a água, certo? Agora, nós podemos comparar as soluções de 3 formas, Quando você tem uma solução onde a quantidade de soluto, que é o que está dissolvido ali na água na maioria das vezes, é maior do que a outra, nós falamos que essa solução que tem mais soluto, ela é hipertônica em relação àquela outra que tem menos. Aquela substância que tem menos soluto do que a outra solução, ela vai ser chamada de hipotônica. Agora, quando eu tenho 2 soluções com a mesma quantidade de soluto, nós chamamos essas soluções de soluções isotônicas. Entendeu, meu amigo? Você vai entender por que a gente está aprendendo isso, que nós vamos falar que essa movimentação que acontece através da membrana plasmática depende desses gradientes de concentração. Depende se o meio externo está mais concentrado, ou seja, hipertônico, ou menos concentrado, hipotônico, ou existe na mesma concentração, que são os meios isotônicos. Então perceba isso, que é muito importante você entender a aula de hoje. Uma solução isotônica são soluções que possuem a mesma quantidade de soluto. Uma solução hipertônica é uma solução com a concentração superior de soluto. E uma solução hipotônica é uma solução que tem a quantidade menor de soluto. Que nós vamos perceber que, através das características químicas da água, que são moléculas polares, elas são atraídas por esse soluto. E isso acontece também não só com a água, como outras substâncias que existem na natureza. Muito bem. Os transportes que existem através da membrana, nós classificamos de 3 formas. Nós temos o chamado de transporte passivo. O que é um transporte passivo? É um tipo de transporte que não acontece gasto de energia. São processos químicos e físicos que acontecem e que fazem com que as substâncias sejam transportadas através da membrana. E quais são esses tipos de transporte passivo? Nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose.
E o que é um transporte ativo, professor? Um transporte ativo é um tipo de transporte em que acontece gasto de energia, ou seja, a célula precisa injetar energia para aquele transporte através da membrana acontecer. Só lembrando que nós estamos falando sobre transportes através da membrana plasmática, como algumas substâncias são transportadas para dentro e para fora da célula através da membrana. Quando não acontece gasto de energia, é um tipo de transporte passivo, como eu disse. Agora, se aquela substância para ser transportada, algum mineral, carboidrato, precisa de energia, então nós falamos que é um tipo de transporte ativo. E dentro dos tipos de transporte ativo nós temos a bomba de sódio e potássio. Agora, algumas substâncias elas são muito grandes para atravessar a membrana plasmática. Então, o processo de entrada e saída dessas substâncias acontece através do processo chamado de endocitose, que é quando partículas muito grandes são englobadas pela célula, né? E exocitose, quando essas substâncias saem. Então nós vamos aprender na aula de hoje quais são os tipos de transporte passivo, como eles funcionam, transporte ativo, endocitose e exocitose. Aula muito importante para você que é vestibulando. Nós vamos começar falando sobre o transporte passivo. Só repetindo, um transporte passivo é aquele que acontece sem gasto de energia. E o primeiro que eu vou apresentar para vocês é chamado de difusão, ou também conhecido como difusão simples, certo? É quando algumas partículas que são muito pequenas, elas se movimentam do meio mais concentrado, ou seja, hipertônico, para o meio menos concentrado, certo? Que é o caso dos gases, por exemplo, certo? Os gases. Agora imagina o seguinte, imagina um vidro de perfume. Eu gosto de usar esse exemplo com os meus alunos, né? O vidro de perfume, ele está em alta concentração ali dentro do vidro, certo? A partir do momento que você abre o vidro de perfume, o que vai acontecer? A tendência daquele gás que está dentro do vidro é ocupar o ambiente externo como um todo. Você sabe muito bem que isso acontece, porque os gases, eles são partículas que estão em constante movimentação, estão agitadas. Então a tendência dos gases é ocupar o ambiente que está à sua volta. Ou seja, os gases, eles vão sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Essa é uma tendência dos gases por causa da química aí que faz parte de todos os gases. Então os gases, eles são transportados pela membrana plasmática através de um processo chamado de difusão, que é um processo que não gasta energia e é um processo em que os gases eles saem sempre do meio mais concentrado, lembra do vidro de perfume, ou seja, hipertônico, para o meio menos concentrado, que é o meio hipotônico. Então perceba nesse vídeo aqui, né, onde é mostrado aqui a membrana plasmática, e perceba que o oxigênio e o gás carbônio, os gases, eles atravessam os fosfolipídios da membrana plasmática. Eles são substâncias muito pequenas que eles não precisam de proteínas para ser transportados. Então eles atravessam os fosfolipídios da membrana plasmática. Professor, para que isso é importante? Meu amigo, isso é importante porque isso descreve todos os processos de respiração que existem. Por exemplo, quando você respira o ar, né, esse ar ele chega até os seus pulmões, onde lá no final dos seus pulmões existem os chamados de alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles vão concentrar o oxigênio que você respirou, e o oxigênio vai do meio hipertônico, do meio menos concentrado, para o meio hipotônico, hipertônico mais concentrado, para o meio hipotônico menos concentrado, que é o sangue. Então o transporte, né, do oxigênio dos pulmões para a corrente sanguínea, que acontece toda vez que você respira, acontece por difusão. E qual órgão que faz isso? São os pulmões, mais precisamente os alvéolos pulmonares. Eles vão concentrar o oxigênio e esse oxigênio vai do meio mais concentrado, hipertônico, para a corrente sanguínea, o meio menos concentrado, que é o meio hipotônico. E é dessa forma que o oxigênio chega até a corrente sanguínea e é transportado para todas as células. Isso acontece também com todas as formas de respiração. Nos peixes, por exemplo, aonde que acontece a difusão? Acontece nas brânquias, porque o peixe tem respiração branquial. Então o que vai acontecer? O peixe vai ingerir água, essa água, né, que contém oxigênio, ela vai passar esse oxigênio da água para as brânquias através de um processo chamado de difusão, certo? Que é o mesmo que acontece nos nossos alvéolos pulmonares, acontece bem parecido com as brânquias. Nos seres vivos que
como os insetos, isso acontece nas traqueias, né? Os insetos possuem uma respiração chamada de filotraqueal ou traqueal, onde você tem diversas traqueias espalhadas pelo corpo do animal. Que acontece isso, o oxigênio vai entrar, se concentra na traqueia, entra dentro do organismo do animal por difusão, certo? Essa troca de gases que acontece entre os pulmões e o sangue é chamada de hematose, e isso acontece, essa hematose, essa troca gasosa, no caso dos mamíferos, das aves e dos répteis, acontece nos pulmões. No caso dos peixes, acontece nas brânquias. E a hematose nos insetos acontece através das traqueias. Mas existem seres vivos que respiram pela pele, como é o caso desses seres vivos que têm a pele muito fininha, como os vermes, os anelídeos, alguns tipos de moluscos, geralmente têm a pele úmida. Então essa troca gasosa acontece através da pele, onde o oxigênio que se concentra em grande quantidade do lado de fora, no meio hipertônico, ele vai entrar para dentro do organismo, atravessando a membrana da pele, que é uma membrana bem fininha, que tem que ser fininha, para que esses seres vivos possam respirar. Então a difusão é um processo que geralmente acontece de transporte de gases pela membrana plasmática, onde os gases eles entram dentro das células ou saem dentro das células, atravessando os fosfolipídios da membrana plasmática. E lembra, sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Lembra do vidro de perfume que eu falei para você, meu amigo, uma ótima forma de você memorizar o transporte passivo chamado de difusão. Beleza? Muito bem. Agora, algumas outras substâncias não conseguem atravessar os fosfolipídios da membrana plasmática. Então elas vão precisar da ajuda de algumas proteínas que ficam lá na membrana plasmática. Então essa forma de transporte que é facilitada por proteínas da membrana plasmática nós chamamos de difusão facilitada, onde algumas substâncias como aminoácidos, vitaminas, íons, glicose atravessam a membrana plasmática com a ajuda dessas proteínas da membrana. Então, por isso que nós chamamos essa difusão de difusão facilitada. Mas lembra, esse é um processo que também não envolve gasto de energia. E é um processo também onde as substâncias vão do meio hipertônico, mais concentrado, para o meio hipotônico, menos concentrado. Perceba através do vídeo aqui que eu estou mostrando que essas substâncias, glicose, íons e algumas vitaminas, elas não conseguem atravessar a membrana. Então elas vão utilizar as proteínas da membrana plasmática para fazer esse transporte. Beleza? Por isso que o nome é difusão facilitada, porque ela é facilitada pelas proteínas da membrana plasmática. Então algumas substâncias como íons, vitaminas, glicose, alguns tipos de aminoácidos entram e saem dentro das células utilizando as proteínas carregadoras, que são proteínas que ficam na membrana das células. Agora, o transporte passivo talvez mais importante, que é o que é mais cobrado em vestibular, é a osmose. Esse aqui é um transporte de água, ou seja, de solvente que acontece através da membrana. Como a água é o solvente universal, geralmente é a água, sempre da água que a gente fala quando nós falamos sobre osmose. Na membrana das nossas células, de todas as células, existem proteínas que servem somente para o transporte de água. São chamadas de aquaporinas. Então a água, ao contrário do que acontecia nos processos anteriores, na difusão simples e na difusão facilitada, a água ela vai sempre em direção ao meio mais concentrado. A água vai sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então lembra de uma coisa para você aprender, meu amigo, que facilita o seu aprendizado. A água é uma molécula carente. Ela sempre vai em direção, ela sempre quer se ligar a alguma substância. Isso por causa das características polares da água que eu já te ensinei lá na aula de bioquímica. Então, a água ela é uma molécula carente. Ela vai sempre em direção aonde está a maior concentração de soluto, a maior concentração de glicose, a maior concentração de sais. Ou seja, a água ela sempre vai do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Perceba no vídeo aqui novamente, mostrando que a tendência da água é diferente das outras moléculas. E ela vai atravessar a membrana através dessas proteínas chamadas de aquaporinas. Muito bem. Então perceba o seguinte, essas aquaporinas estão presentes em todas as células. Perceba o que acontece com a célula animal em 3 tipos de soluções diferentes.
Olha essa hemácia aqui como você está vendo. Quando você coloca essa hemácia em meio isotônico, o que vai acontecer? Ela vai ganhar e perder água, só que sua forma não vai ser alterada. Agora, quando você coloca essa célula animal em meio hipotônico, ou seja, o lado de fora da célula está menos concentrado que o lado de dentro, lembra, a água é uma molécula carente, ela sempre vai em direção ao meio mais concentrado. E se a célula está mais concentrada que o meio, a tendência da água é atravessar a membrana, entrar dentro da molécula, dentro da hemácia, e olha o que vai acontecer. Essa célula vai ficar túrgida, ela vai encher, ao ponto dela poder até se romper, por causa que ela não tem um sistema de proteção contra a osmorregulação. Então, a água vai entrar dentro da célula animal, a ponto dela crescer, a ponto dela poder até explodir, certo? Agora, se você colocar essa célula animal em meio hipertônico, perceba que ela vai perder água, que nós chamamos essa célula de plasmolizada. A célula plasmolizada, ela é muito menor, então perceba que ela é como se ela tivesse murchado, certo? Então, essa é uma questão que é muito cobrada em vestibular. O que acontece com as células animais nesses três tipos de situações diferentes? A célula animal em meio isotônico, ela não muda sua forma. Em meio hipotônico, ela aumenta, porque a água tem a tendência de ir onde é mais concentrado. Então, se dentro da célula é hipertônico, em relação ao meio, que é hipotônico, a tendência da água é entrar dentro da célula animal a ponto dela crescer e poder até explodir. Agora, em meio hipertônico, que é quando o meio de fora está mais concentrado que dentro da célula, a tendência da água é sair de dentro da célula e fazendo com que ela fique plasmolizada, né? Parecendo que ela murcha, como você está vendo aí, as três situações. E na célula vegetal, professor? É a mesma coisa? Perceba que na célula vegetal você tem uma estrutura muito importante que nós já falamos na aula anterior, que é a parede celular. Então a célula vegetal, quando ela está em meio isotônico, ela não muda sua forma, como você pode perceber. Agora, em meio hipotônico, o que vai acontecer? Ela vai ganhar água, vai ganhando água, só que ao contrário da célula animal, que ela se rompe, a célula vegetal ela tem um limite para receber água, que é a parede celular. Então ela vai receber água, né? Ela vai ficar túrgida, beleza? Ela vai crescer um pouquinho, porém ela não pode ultrapassar os limites da parede celular, que a parede celular serve para isso, para regular a entrada e saída de água, né? Impedir com que ela ganhe tanta água que ela possa romper a membrana plasmática. E lembrando que essa água geralmente ela fica armazenada em uma organela chamada de vacúolo vegetal, que é uma estrutura de armazenamento das células vegetais, como você pode verificar aqui a célula em meio hipotônico. Agora, se você coloca a célula vegetal em meio hipertônico, que é um meio mais concentrado, a tendência dela é perder água. Só que essa célula ela não vai murchar igual acontece com a célula animal. O que ela vai acontecer? Ela vai perder a água lá do seu vacúolo vegetal, né? A membrana plasmática ela vai se descolar lá da parede celular, porém a célula vegetal vai manter sua forma, porque a parede celular serve para isso, para manter a forma da célula vegetal, independente se ela ganha ou perde água. Então perceba que existe uma diferença muito grande da célula animal e da célula vegetal em soluções hipotônicas e hipertônicas, como que é diferente. A presença da parede celular é muito importante para isso, certo? Muito bem. Uma coisa importante sobre a osmose, né, uma forma fácil de você ver a osmose no dia a dia, você sabe muito bem. O que acontece, por exemplo, quando você tempera a salada, muito tempo antes de você ingerir essa salada. Você sabe que se você colocar sal na salada e for comer ela 1 hora depois, a salada vai ficar murcha. Isso é um exemplo de osmose, meu amigo. O que é isso? A água que está dentro do tecido ali do vegetal, da salada, do alface, ele vai em direção ao meio mais concentrado, que é em direção ao sal que você colocou em volta. Então a salada tem a tendência de murchar, porque a água, lembra, é uma molécula carente, ela quer ir onde está mais concentrado. Então, você temperando a salada antes da hora, você sabe, é um exemplo de osmose. Um outro exemplo de osmose, muito bem, é quando você vai na praia, por exemplo, na água salgada, e você percebe que sua pele fica ressecada, seu cabelo fica ressecado. Isso é osmose, meu amigo. É o quê? A água da sua pele, do seu cabelo, está saindo, está sendo perdida por causa da água salgada, que ela é uma água
mais concentrado, certo? Muito bem. E nós temos também, por exemplo, o fato o bacalhau, por exemplo, muitos tipos de peixes, eles conseguem ser conservados em ambientes muito salgados, como é o caso aí do bacalhau, que é um peixe muito conhecido. Ele perde água e faz com que as bactérias não consigam decompor essa substância, o que é muito importante. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o que é o transporte passivo? O transporte passivo, como eu disse, é um tipo de transporte que não envolve gasto de energia. Dentre os tipos de transporte passivo que nós aprendemos, que são esses transportes que acontecem através da membrana celular, nós aprendemos a difusão simples, a difusão facilitada, que é aquela que acontece por meio de proteínas, e a osmose, que é um transporte de água que acontece através da membrana plasmática, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Muito bem, e agora nós vamos falar sobre o transporte ativo. Você sabe o que é um transporte ativo? Um transporte ativo é um tipo de transporte que envolve gasto de energia. Então, ao contrário dos outros processos, que são processos geralmente químicos e físicos, o transporte ativo é um processo biológico, onde a célula ela precisa gastar energia para que algumas substâncias sejam transportadas através da membrana. E por que ela precisa gastar energia, professor? Porque geralmente essas substâncias que são transportadas são contra um gradiente de concentração. Geralmente as substâncias vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tentando equilibrar os dois lados, né? O que acontece com o transporte ativo? É como se você forçasse que alguma partícula, né, fosse para um determinado lado da membrana, onde ela naturalmente não iria, certo? Então por isso que é o transporte ativo, que é um tipo de transporte que gasta energia. E essa energia é em forma de uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato, que é produzida pelas mitocôndrias, geralmente dentro das células, certo? Então, a bomba de sódio e potássio, que é esse tipo de transporte que nós vamos falar aqui, são diversas bombas, ou seja, que ficam em torno das células, né, que fazem com que algumas substâncias sejam transportadas de um lado para o outro da membrana com gasto de energia. Certo? E ao contrário das outras substâncias que vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, na bomba de sódio e potássio ele pega uma substância que está do meio menos concentrado e tenta empurrar ela para o meio mais concentrado. E com isso gasta energia, e é por isso que nós chamamos isso de bomba de sódio e potássio. Certo? A bomba de sódio e potássio existe em todas as células. E existem bombas de vários tipos de outras substâncias, bomba de iodo, por exemplo, né? Algumas substâncias que gastam. Só que a que mais cai em vestibular é a chamada de bomba de sódio e potássio, que acontece principalmente nos neurônios e nas células musculares, que são estruturas fundamentais para a contração muscular, no caso da célula muscular, e no caso da passagem do impulso nervoso, que acontece através dos neurônios. Então preste atenção aqui, ó. Geralmente os neurônios e as células musculares se encontram polarizadas, onde você tem uma carga de sódio muito grande na face externa da membrana, como você pode verificar, e internamente você tem o potássio, que é importante para vários processos celulares, certo? Só que a tendência do sódio é entrar dentro da membrana plasmática por difusão. Certo? E a tendência da célula é o quê? É expulsar esse potássio depois através da bomba de sódio e potássio. Então os íons sódio, né, eles são jogados para fora da célula, porque a concentração de sódio não pode ficar muito grande dentro da célula muscular ou do neurônio. Por quê? Se o sódio ficar muito grande, a água entra por osmose e pode romper a membrana da célula. Então perceba, vou repetir para você, na bomba de sódio e potássio, geralmente, a célula, quando ela se encontra polarizada, o sódio fica do lado externo da membrana e o potássio do lado de dentro. Só que como o sódio é muito concentrado do lado de fora, ele tem a tendência de entrar. Então os íons sódio que entraram, eles são jogados para fora da célula, certo? Para que a concentração não fique muito alta dentro da célula, para a água não entrar por osmose, certo? E o que vai acontecer? E esses mesmos íons potássio que estão do lado de fora da célula, eles têm a tendência de entrar. Então essa diferença de concentração entre sódio e potássio do lado de fora e do lado de dentro da membrana do neurônio ou da célula muscular permite com que os processos como a passagem do impulso nervoso e a contração muscular aconteçam. Beleza? Então perceba aqui através dessa imagem que quando o neurônio recebe o estímulo,
né, geralmente ele está com a parte externa com carga positiva e carga interna negativa. A partir do momento que o estímulo acontece, acontece uma despolarização. O sódio tem a tendência de entrar e o potássio tem a tendência de sair. E esse processo, essa despolarização da membrana plasmática do axônio do neurônio, que é essa parte mais prolongada do neurônio, permite com que haja a passagem do impulso nervoso, criando uma reação em cadeia, permitindo com que o impulso nervoso passe através do neurônio e possa estimular um outro neurônio para que haja o impulso nervoso do outro neurônio, certo? E a mesma coisa acontece com a célula muscular. Quando o músculo está relaxado, carga positiva do lado de fora e negativa dentro. A partir do momento que você contrai o músculo, acontece uma despolarização, que é a bomba de sódio e potássio, que é esse transporte de sódio e potássio que acontece através da membrana das células, com gasto de energia e que permite a passagem do impulso nervoso e a passagem e a contração muscular acontecer. Então perceba através dessa animação muito interessante que mostra, né, a passagem de sódio e potássio através da membrana plasmática e envolvendo o gasto de energia, que é o ATP, que é a moléculazinha que é quebrada, e essa proteína carregadora vai fazer esse transporte, essa despolarização da membrana dos neurônios, das células musculares, para que os respectivos processos, contração muscular para a célula muscular e a passagem do impulso nervoso, aconteça. Isso parece muito lento você olhando desse jeito, né? Mas se você olhar, por exemplo, o neurônio, perceba com que esse processo acontece muito rápido. Perceba como que essas substâncias, né, o sódio e o potássio, passa através da membrana plasmática de uma forma muito eficiente. E é por causa disso que os neurônios e as células musculares são células que possuem alto gasto de energia. Para que esse processo aconteça, como eu disse, ele precisa de energia. E essa energia ela é utilizada muito pela célula muscular e muito pelos neurônios para que esses processos sejam realizados. Beleza? Então nós aprendemos aí como que algumas substâncias atravessam a membrana plasmática das células, seja através dos fosfolipídios, seja através das proteínas, seja sem gasto de energia, como é o caso do transporte passivo, seja com gasto de energia, como é o caso da bomba de sódio e potássio que nós acabamos de ver. Só que algumas substâncias elas são muito grandes, então elas não conseguem nem atravessar as proteínas da membrana plasmática. Então, quando essas substâncias são muito grandes para não atravessar, acontece um processo chamado de endocitose. Então, a endocitose é a entrada de partículas grandes dentro da célula, que acontece pelos seguintes processos. Se essa partícula grande for sólida, nós chamamos isso de fagocitose. E se essa partícula for líquida, ou alguma substância dissolvida em água, nós chamamos de pinocitose. Então lembra, fagocitose é entrada de partículas sólidas, pinocitose é entrada de partículas líquidas, ou partículas, estruturas líquidas, ou partículas que estão dissolvidas em água, né? A fagocitose é o mais conhecido desses processos, beleza? É porque muitos seres vivos eles se alimentam por fagocitose, como é o caso da ameba. Certo? Perceba aí que nesse vídeo, a ameba, através dos seus pseudópodes, que são pés falsos, ela engloba essa partícula, digere dentro da célula e depois elimina, que é o processo de exocitose. Endocitose, entrada de substâncias grandes, exocitose, saída dessas substâncias grandes. Quando essa partícula é sólida, nós chamamos isso de fagocitose. Então é por isso que nós falamos que as amebas e alguns outros tipos de organismos se alimentam por fagocitose, certo? Porque englobam as partículas grandes que não conseguem atravessar a membrana. E a mesma coisa acontece também com nossos glóbulos brancos. Os nossos glóbulos brancos, os macrófagos, os neutrófilos, né, são substâncias que eles matam as bactérias através da fagocitose. Percebam nesse vídeo aqui, ó, o glóbulo branco correndo atrás da bactéria, e depois que ele encontra a bactéria, percebe que ele vai fagocitar essa bactéria, englobar essa bactéria e vai eliminar do nosso organismo. Então a fagocitose é um processo que serve como alimento para muitos micro-organismos, como é o caso da ameba, que é um protozoário, e também acontece nas nossas células de defesa, onde os neutrófilos, que são glóbulos brancos, eles eliminam algumas bactérias, fagocitando essas bactérias. Beleza? Então,
Endocitose, entrada, exocitose, saída, partícula sólida, fagocitose, partícula líquida, pinocitose. Tá bom? Essa aula é muito importante, senhores. Cai muitas questões do vestibular sobre transportes através da membrana, principalmente a osmose e a bomba de sódio e potássio. Então eu espero que você tenha entendido, que essa aula tenha ajudado você a aprender sobre esse assunto, que é um pouquinho complicado, né? É necessário que você faça alguns exercícios para você entender. Mas estamos aqui para ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, faça seu elogio. Se você não gostou, faça sua crítica. Ela é tão importante quanto o elogio. Um grande abraço para você, professor Roque Alves. Até a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre citoplasma. Te encontro lá, beleza? Até mais.